Começando com Deus, perdão. Veja o que Jesus disse. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, o perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. São Lucas 17, 3 e 4. Desentendimentos, brigas, separações, mágoas acontecem todos os dias pela falta de perdão. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros, e sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil, principalmente para quem não segue o que a palavra de Deus diz. Por isso eu resolvi escrever, e agora, revendo este escrito, conversar com vocês sobre um primeiro momento. Vamos confrontar a nossa opinião. Sabe, é comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro conosco mais de uma vez, não merece ser perdoado. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Sabe, um outro aspecto aí que é muito importante analisarmos é sentir vontade de perdoar é muito bom. Mas a verdade é que quase nunca isso acontece, não é mesmo? Se analisarmos os nossos sentimentos, vamos encontrar ali raiva, mágoa, desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta muito impactante. Ele disse, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, olha, não, até 7, mas até 70 vezes 7. São Mateus 18. Só conseguiremos cumprir esse mandamento, essa ordem para o nosso bem, se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não vamos conseguir perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Sabe, o perdão fingido, ele não é perdão. É algo que muitas pessoas fazem, pois torna as coisas mais fáceis. Eu mesmo já fiz isso. Eu precisava conviver com aquela pessoa, então a perdoei. Mas não no meu coração. Hoje, a perdoei completamente. Mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro, vindo do meu coração. Então, eu chamei a pessoa, dei o perdão com sinceridade. Se você está sempre criticando e apontando os defeitos do outro, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. Sabe, eu conheço muitas pessoas que não liberam o perdão por acharem que, por elas se lembrarem do que ocorreu, significa que não houve o perdão. Mas se nos baseamos nesse modo de pensar, nunca vamos conseguir perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esquecemos no dia seguinte. Então, sabe, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também se lembra que decidiu liberar perdão e isso faz uma diferença muito grande porque traz paz no coração.
Sabe, Deus disse para o povo de Israel: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta palavra diz que Deus não vai se lembrar mais daquilo que eu fiz. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados que eles confessaram, pois Ele já perdoou, ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. Sabe, mesmo diante de todas essas verdades citadas aqui, existem muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Jesus disse: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. São Mateus 6. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois Ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar o seu Filho para sofrer por nós. Por isso a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença de Deus e abre brechas para que o inimigo atue em sua vida. Por isso que está escrito: as suas maldades separam você do seu Deus. Sabe, diante desses argumentos sobre o perdão, não resta dúvida de que perdoar é preciso. Por isso, querido Deus e bom Pai, nos ajude nesse dia a exercer o perdão. Primeiro, perdoando-nos a nós mesmos pelos erros que cometemos, e ao aceitar o Teu perdão, possamos estender o perdão a todos aqueles que estão ao nosso lado, com amor e com carinho que Te pedimos por Jesus.